Eu tenho o prazer de falar com vocês sobre a hotelaria, mas de um ponto de vista diferente, né? Quando nós pensamos em hotéis, a gente tem que pensar em visão de futuro, uma visão mais abrangente do que as dependências de um hotel. Por quê? Do check-in ao check-out, muitas coisas acontecem no planeta Terra, né? As pessoas buscam um local para se estabelecer durante um tempo, geralmente em transição, em viagens, né? Mas elas trazem consigo todas as suas necessidades de consumo. Esse é o princípio básico do turismo, né? É uma pessoa se deslocando de uma área para outra, trazendo as suas informações pessoais, informações de negócio, trazendo sonhos para realizar, obrigações para cumprir, e as suas necessidades pessoais de alimentação, de descanso, de lazer, e geralmente converge para um hotel, uma hospedaria, né? Alguma coisa nesse sentido. E nós vamos falar, a partir dessa visão, né, das mudanças que estão acontecendo no planeta Terra, incidindo sobre Brasília, que é a capital da geopolítica, né, e como que isso vai interferir no dia a dia da nossa profissão. Eu, como professor, eu montei o curso de turismo lá no CEUB, já tem mais de 20 anos, eu fui o professor que pesquisou tudo isso aí e fui coordenador daquilo ali durante alguns anos. E sou professor há 45 anos, né, na FGV, na UNB, na Católica, no IESB, em vários lugares, na Facitec. Estou sempre ministrando aulas de estratégia, de pensamento estratégico, de marketing de serviços, que são as coisas mais empoderáveis. Quando a gente pensa assim, das necessidades humanas aos desejos, é uma transformação muito grande. De uma necessidade, que todo mundo tem, e um desejo, que nem todo mundo pode satisfazer, né? E é um desafio isso para atender as pessoas. Vou falar como encantar os clientes, né? Como se antecipar a necessidade, que aí é programada, todo mundo tem que se alimentar, beber, dormir, descansar, mas satisfazer os desejos das pessoas, né? É um modelo que foi desenvolvido com muita competência na Disney, né? Tentar encantar os clientes. E algumas escolas tentam replicar, adaptando, evidentemente, as culturas regionais. O Brasil é completamente diferente dos Estados Unidos, do Japão, que tem uma Disney também, porque nós somos a síntese de uma cultura bastante diferenciada. Eu e todos nós aqui somos o resultado de um sonho. Um sonho que começou, vou mostrar aqui a data, começou isso, lá no século XIX ainda, com a ideia de construir a capital do Brasil, que é o maior empreendimento político e administrativo da história da República do Brasil, desde 1500 até 2022. Nada se comparou à criação e à construção da capital do Brasil. Esse cidadão aqui era o presidente Juscelino Kubitschek. Ele está sentado na varanda do primeiro hotel que foi construído em Brasília, de madeira ainda, lá no Núcleo Bandeirante, na antiga Cidade Livre. Ainda existe alguma lembrança dessa região. Era entrando a terceira Avenida Central do Bandeirante, lá no final, perto da... Hoje é o Riacho Fundo, aquela coisa toda, se construiu um hotel. E isso aconteceu em 1957. O presidente Juscelino tinha que sair do Rio de Janeiro, vir a Brasília, coordenar a construção da capital do ponto de vista estratégico. Ele era o presidente do Brasil, tinha uma equipe enorme. A nossa querida professora depois vai explicar para vocês quem foram essas pessoas importantíssimas. E agora já se começa a pensar nas pessoas que foram esquecidas e que vieram para Brasília seguindo o sonho do Juscelino, conclamando a população para vir para Brasília. Fiquei até interessante que eu conversei ainda há pouco com a minha querida professora Maisé, e parece que esse hotel aqui já tem 80% de ocupação para o 7 de setembro, que é semana na outra. As pessoas virem para Brasília, um evento cívico que durante muito tempo se esqueceu, era muito importante isso, nos anos 70 e tudo mais, né? E aqui em Brasília. Eu trabalhei durante 40 anos no Senado Federal, na área de comunicação. E outras áreas também, treinamento, tecnologia. E a gente recebia, né, isso nos anos 90 do século passado, em torno de 7 a 8 mil pessoas por semana para visitar o Congresso. Eles vinham de ônibus, paravam aqui na rodoviária e às vezes a pé até o Congresso para visitar.
Lá tem um tour, começa às 10 da manhã até às 4 da tarde, e tem os guias, que são estagiários da comunicação, da área de relações públicas, para levar a população para conhecer o Túnel do Tempo, o Museu do Senado, as obras de arte que lá estão desde muito tempo, né? E tem o Túnel do Tempo, que você vê toda a história política do Brasil em gravuras. É uma coisa muito interessante, pertinho daqui. Vocês nunca tiveram nem oportunidade de ir até lá, né? Mas tendo oportunidade, façam essa visita. Tá? No dia de semana, fim de semana também acontece isso. Quando veio a carta de Pero Vaz de Caminha, que foi o primeiro redator de uma carta para o rei de Portugal, assim que Pedro Álvares Cabral desembarcou, ele escreveu uma carta, né, manuscrita em pena, quais eram as primeiras impressões que ele tinha desse país maravilhoso que é o Brasil. Então, na celebração de uma data cívica, mandaram uma página dessa carta para o Museu do Senado, para ficar à disposição da população. E 35 mil pessoas foram visitar a carta, para ver o que era aquilo. Um documento raríssimo, escrito em 1500, está vivo até hoje, guardado, é uma obra raríssima. Recentemente está aí também o coração de Dom Pedro, porque comemorando 200 anos da independência, o coração dele veio de avião, foi feita uma celebração enorme ali no Itamaraty, depois no Palácio, com tiros de canhão, aquela coisa toda, para receber o coração daquele que foi o último imperador do Brasil. É uma coisa assim meio estranha, mas é verdade, está acontecendo. Porque isso atrai a atenção das pessoas, o turismo. E o turismo é a principal cadeia produtiva e econômica de qualquer economia. Porque as pessoas consomem ao se deslocarem. Você tem que construir serviços para oferecerem àquelas pessoas. E esse hotel aqui surgiu antes de ser construído o Catetinho. Está vivo ainda. Quando a gente vai para o Gama, ou Santa Maria, do lado esquerdo, vocês vão ver o Catetinho. Depois a professora vai mostrar, para quem não conhece. Que foi o primeiro palácio que foi construído para o presidente e os seus ministros em 1957. Então, vejam, é muito importante nós entendermos por que eu estou falando isso. Nós estamos em Brasília. Muita gente veio de outras regiões, a maioria já nasceu aqui, é uma geração que nasceu aqui. Eu cheguei aqui com 6 anos de idade, eu tenho 71, tem muito tempo que eu estou aqui. Toda a minha família, tudo, estudei do primário até o doutorado na UNB, tudo em Brasília. E conheci muita gente, viajei por mais de 20 países, então eu conheci muitos hotéis e aeroportos. E o Brasil todo, eu só não conheci aqui no Brasil ainda o Amapá, não tive a oportunidade, que eu ia dar um curso lá, mas aí adiaram, então não fui. Então o que eu conheço muito é aeroporto e hotel. A gente ficava hospedado no final de semana, sala de aula, hotel e voltar. E eu sempre observava como é que você oferece os serviços para as pessoas. E as pessoas são diferentes, elas chegam com humor variado, varia muito, o bem-estar, o mal-estar, cada um tem um ritmo, E o serviço tem que ser prestado da mesma forma. E eu quero dizer a vocês, fazer uma provocação, queria que vocês pensassem nisso. Estou vendo aqui uma sala aqui muito jovem ainda. Como é que vão ser os hotéis daqui a 10 anos? Será que vão ter só hóspedes? Ou vai ter gente prestando serviço também? Será que é possível um robô fazer o trabalho que uma camareira faz hoje? Será? Nós não sabemos, O check-in e o check-out. Como é que vai ser? Como é que estão sendo transformados os supermercados? Setores de compras. Com a pandemia, com o advento da pandemia, mudou totalmente a economia. E vários serviços foram deletados, empresas faliram, empresas surgiram, novos trabalhadores surgiram. E muito recentemente o iFood, que acho que a maioria já ouviu falar ou conhece, ele foi vendido, é uma plataforma de tecnologia, por 900 milhões de reais. É uma coisa impressionante, Um software, assim como o Uber, ou 99. Então essa área de serviço está mudando radicalmente porque a tecnologia é intensiva. Ela vem mudando como as pessoas trabalham, como é que se organizam. E os hotéis vão se transformar, porque ele é a ponta de lança da cadeia produtiva do turismo. Quando a gente fala de turismo, não é só lazer. Brasília sobrevive muito por conta do turismo de negócios políticos e o turismo cívico. E claro que tem outros turismos também, lazer, mas essa de 7 de setembro que vai acontecer daqui a alguns dias, é turismo cívico.
né? Você movimenta uma quantidade imensa de setores da economia, porque viram famílias, crianças, idosos, pessoas. Então, vê, só que vão ser vendidos de camisetas, bonés, bandeirinhas do Brasil, flâmulas, água, refrigerante, essa coisa toda aí, vai dinamizar, vai rodar a economia. Recentemente, o governo liberou 42 bilhões de reais para auxiliar a vida de 20 milhões de famílias. Começa a fazer efeito daqui a um mês. Cada um recebe 600 reais, juntando com outros auxílios. E aí as pessoas vão fazer compra. A gente que estava numa situação muito difícil, não melhorou tanto, mas vai conseguir se alimentar, vai dinamizar o setor de serviço. E esse é um ponto muito importante da gente pensar das transformações que irão acontecer nos hotéis. E recomendo a vocês, como professor, estudem línguas e tecnologia. Não adianta querer afastar, tem que aprender. Né? De preferência o inglês, o espanhol, alguns mais arrojados, o chinês, mas para o chinês vai demorar um pouco, eles também falam inglês. Né? E virão para o Brasil. Por um simples motivo, o Brasil é hoje o terceiro maior produtor de alimentos no mundo. E o Brasil só explora 7% do seu território, de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, para produzir alimentos. Entendeu? E é o terceiro. A fome está crescendo no mundo. Segundo o último levantamento da ONU, nós somos hoje 8 bilhões e meio e 500 milhões de pessoas no planeta Terra. Tem 260 milhões passando fome. E a fome vai crescer, porque a guerra está abalando toda a logística de abastecimento. E a guerra não vai acabar, ela vai continuar porque é um grande negócio. Tem muita gente ganhando dinheiro com a guerra, principalmente a indústria armamentista. Então, vai haver um redesenho nessa geografia. O mundo vai ser completamente diferente nos próximos anos. E o Brasil está no centro. E nós estamos no coração do Brasil. Então, é muito importante a gente entender isso. A quantidade de eventos que vão acontecer e de negócios que vão aparecer aqui. Significa quantidade de oportunidades profissionais para as pessoas se prepararem para enfrentar os novos desafios. Avança, por favor. Então, veja, uma vez perguntaram para o Juscelino, 1955, qual foi a ideia de construir Brasília? Ele falou, como todas as grandes iniciativas, surgiu de um quase nada. Aí ele foi contando a história dele e tal, mas o Juscelino tinha uma característica diferente. Era uma pessoa muito bem simpática, conversava muito bem, e naquela época se fazia comícios em palanques para poder fazer campanha. E ele começou a sua campanha para presidente da República aqui em Goiás, na cidade de Jataí. E ele fazia o discurso, quando acabava o discurso, ele abria para as pessoas fazerem perguntas, falar. O Brasil naquela época não tinha nem 60 milhões de habitantes. Eu já somos 214 milhões. Era um outro mundo, completamente diferente. E um cidadão perguntou a ele, olha, o senhor vai cumprir a Constituição se vier a ser eleito presidente da República? Ele olhou assim, claro, o senhor presidente tem que cumprir a Constituição. Pois é, então o senhor vai mudar a capital do Brasil, não vai? Eu já tinha planejado o seu plano de metas, o seu plano de governo, que eram as 35 metas do governo Juscelino Kubitschek. A meta mais importante era industrializar o Brasil, por meio da indústria automobilística, a indústria rodoviária, né, porque naquela época não tinha muitos carros. O Brasil mudou radicalmente depois do crescimento da indústria automobilística. É só pensar em Brasília. Eu não sei esse ano, 2022, que eu não acompanhei as estatísticas, mas até o ano passado entravam por semana, por mês aqui no trânsito, 6.500 veículos. É muito simples. Tenta estacionar aqui perto. Tenta estacionar na universidade, que é uma coisa monstruosa. Não tem vaga, depende da hora do dia. Agora não, com a pandemia mudou porque é ensino híbrido. Mas quando é ensino presencial, qualquer lugar de Brasília, a quantidade de veículos. E a política é sempre favorecer as pessoas para comprar seus carros. Tanto que a grande briga política recentemente foi abraçar o preço da gasolina, do combustível, que estava um absurdo. E abaixou, é um jogo político, abaixou por uma série de fatores. Tem eleições, tem muitas coisas acontecendo. E esse foi o plano de metas do Juscelino inicial, além de outras coisas, investir na agricultura e tudo mais. Mas aí ele falou, agora eu tenho outra obrigação.
que foi chamada meta-síntese, que era construir uma grande cidade e mudar a capital em menos de 4 anos, morando no Rio de Janeiro, governando o Brasil com a oposição de vários setores militares, com a oposição do jornal O Globo. Naquela época não tinha a Rede Globo, tinha o jornal O Globo, que é do mesmo grupo, do fundador, ainda greve de estudante, uma série de problemas. E ele governava o Brasil, vinha para Brasília, naquele avião que vinha batendo asa assim naquele tempo, né? E fazia o seu tour. Foi, na minha opinião, como analista político, um dos precursores do marketing político. De viajar, começar a campanha do interior para fora, ao invés de ficar no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, ele veio para o interior de Goiás e começou a fazer esse grande projeto aqui. Pode avançar, né? Mas como eu falei para vocês, tem uma data muito importante para nós estarmos aqui. Essa data foi em 1891. Foi quando o imperador promulgou a primeira Constituição Federal. E ele colocou que a capital do Brasil teria que ser transferida para o interior do Brasil. Todo mundo aqui estudou a história do Brasil sabe que os portugueses vieram para cá fugindo dos exércitos napoleônicos. A França estava dominando a Europa quase toda, e a corte, o imperador e a corte vieram para o Brasil, muito longe dos franceses, naquela época. Vieram para o Brasil, ocuparam aqui, fizeram uma série de construções e colocaram na Constituição que deveria mudar a capital. Não seria, começou lá em Salvador, Porto Seguro, depois passou para São Vicente, São Paulo, Rio de Janeiro, parou. Mas era no mar. Naquela época, a marinha que era muito forte, não tinha aviação ainda. E a infantaria não ia chegar aqui também, vindo da Europa, tinha que vir de navio. E eles achavam que se a capital ficasse muito próxima do oceano, do mar, ficaria muito frágil, porque podia ser invadida. E aí acharam que deveria mudar. O Juscelino falava assim, olha, nós pensamos em mudar para Ouro Preto. Era mineiro, mas para Ouro Preto, uma cidade histórica, mas também era muito perto ainda. E dizia o seguinte, olha, vai ter que mudar para o interior, mais para o interior, para o coração do país. Mas quem vai dizer quando é o Congresso. Aí a coisa fica complicada, porque põe na mão de políticos, cada um vai puxar do seu lado. E ele convenceu o governador de Goiás a fazer o projeto e apresentar, e aquilo surgiu como se fosse uma ideia dos goianos, políticos goianos. E o presidente apenas promulgou, não teve que negociar com os carioca, paulistas, e fizeram o decreto de mudar para o coração do Brasil. E foi a partir de um estudo que saiu um grupo de geógrafos a cavalos, durante mais de 2 meses, procurando onde seria a capital do Brasil. E definiu-se esse quadrilátero. Eu estava baixando aqui um livro chamado Missão Cruz. Depois, se alguém tiver interesse, eu posso mandar em PDF. É um trabalho fantástico de geógrafos, é uma equipe completa que saiu procurando aonde seria a capital. Aqui, nesse coração que nós estamos, no deserto. Aí construiu o lago. Em 2 anos foi feito esse lago imenso que nós temos aqui. Por mim, eu queria que Brasília fosse na beira do Rio Araguaia, a 500 quilômetros daqui. Teria praia de água doce, teria muito mais coisas, mas acharam melhor definir aqui. E se começou a construir essa cidade. Em 3 anos e meio, ela ficou pronta e transferiu a capital para Brasília. Uma saga fantástica. Pode avançar. Depois que Brasília foi construída, isso aqui foi no evento de celebração de Brasília, lá no Congresso, levantamos. Antes não havia estradas suficientemente boas para ligar os estados, as regiões. Era muito distante. O Brasil era todo voltado para o litoral. Éramos subdesenvolvidos. Aí começaram a fazer as estradas e a construção de Brasília mudou radicalmente a geografia do Brasil. Só para vocês terem uma ideia. A região noroeste, onde tem o Mato Grosso, Rondônia e tudo mais, ela é tão rica quanto o sudeste. Lá tem menos pessoas. Mas a economia cresce cada vez mais. Pode avançar. E aqui eu quero mostrar para vocês a importância, eu falei, por que nós estamos aqui? Aliás, neste hotel que vocês estão aqui trabalhando, ele tem um fundamento histórico importantíssimo. Quem vai estudar a história de Brasília vai saber da importância histórica do Hotel São Paulo. Quando ele começou, na época que ele veio,
e o que ele serve à sociedade atualmente. Então, repara só, a partir disso, todas as regiões brasileiras se integraram. Todas elas passaram a se comunicar. E você não consegue fazer isso sem hotéis, sem profissionais de turismo competentes, para dar as informações e prestar os serviços. Né? E muita gente não percebe isso. Por que a pessoa não percebe essas coisas? Porque nós somos muito ocupados. Temos muitas contas para pagar, muitas obrigações, e a gente fica no olho do furacão. Não consegue abrir o olho para ver o que está acontecendo. E as mudanças que acontecem hoje, elas não são diárias, não, elas acontecem em segundos, por hora, porque nós estamos todos conectados. Você acorda, já vai ligando o celular, tem uns que nem desligam, recebe informação o tempo todo, muitas informações que são desinformação, é só para te convencer a fazer o que não quer. A gente tem que aprender a separar e ver quais são as informações importantes, que são as informações inteligentes. As informações inteligentes são aquelas que nos ajudam a decidir em torno de um projeto. Então a gente tem que depurar, tem que ficar separando isso. Mas se você não tem um objetivo, como é que você vai fazer? Não consegue. Então a gente tem que otimizar o uso da tecnologia, do tempo e definir objetivos. Esse momento que a gente está vivendo no Brasil é um momento de grande importância, de transição política, econômica e cultural. O Brasil vai ser muito diferente nos próximos 3 anos. Muito diferente do que ele é hoje. Por conta da pressão que será exercida sobre o Brasil em decorrência da guerra, das demandas por comida, por minério. O Brasil é o 10º maior produtor de ouro do planeta Terra, formalmente. Ele é muito mais produtor. É porque tem muito contrabando. Muito contrabando. E o governo não consegue regular e nem controlar a fronteira. Imagina, vocês aqui, ó, nós temos fronteira no norte. Lá do Piauí até Miami, leva 4 horas de avião, lá Luiz Correia. Só falta construir o aeroporto e fazer a ligação. Está tudo pronto. Né? Você tem a maior fronteira oceânica do mundo. E o Brasil ainda tem mais de 4.250.000 quilômetros de oceano profundo. É a chamada Amazônia Azul. De onde vão tirar energia e alimento. Vocês se lembram que teve uma época que o Brasil falava do pré-sal. Está voltando novamente. Houve a crise do petróleo, essa coisa toda aí, mas a riqueza está lá. E agora a onda do gás. Está chegando o inverno na Europa. Alemanha, França, Itália. E os governos estão avisando a população, olha, vamos economizar a energia, porque vai faltar gás. Faltou gás, acaba a civilização europeia. Com frio de 50 graus, 30 graus, 20 graus, abaixo de zero. Estão atrás de carvão e de gás. A Rússia parou de oferecer gás por conta da guerra. Os americanos também têm necessidade de gás, eles produzem. E querem vender para a Europa, só que querem cobrar 40% mais caro. E aí virou um problema muito sério. Só que eles têm outro problema, você vai ao Texas, tem calor de 50 graus. Precisa de gás para ter ar-condicionado. E o Brasil é um grande produtor de gás também, na Amazônia, em Santos, mas ainda não entrou na agenda. Vai entrar. Isso vai fazer a economia brasileira crescer muito. Tudo a partir do cérebro administrativo, que é aqui, Brasília, Congresso Federal, pertinho daqui, onde ficam 513 deputados, 81 senadores. Todas as embaixadas do mundo estão representadas em Brasília. E mais os lobistas de negócios que virão para cá para decidir os interesses das suas empresas. E nós estamos aqui prestando serviços a essa economia. Então, temos que nos valorizar, nos preparar para poder prestar os melhores serviços e valorizar o nosso passe. Esse é um ponto muito importante. Então você vai ligando até o sul, aí se você descer um pouco mais aqui, você vai à Antártica, o continente gelado. A Antártica é maior do que a Europa. De lá vão tirar energia, medicamentos e alimentos também. Está sendo explorado. O governo brasileiro aprovou recentemente uma política específica para a exploração da Antártica. Lá já está a Argentina, o Chile, a Rússia, os Estados Unidos, a China, e o Brasil está olhando. O argentino, na escola básica deles, eles falam, nós somos da Antártica. A criança já é educada para saber que aquele continente também é argentino.
Os franceses tentaram, durante 500 anos, invadir o Brasil 10 vezes. E foram rechaçados. Vazio mesmo, com guerra. Ficaram na Guiana, lá em cima. Né? Nós estamos aqui nessa região. Aqui, ó, tem a Guiana Francesa, o antigo Suriname, né? E a inglesa. E recentemente a gente fez uma palestra com o professor da Universidade de Brasília, mais a Escola de Defesa Nacional, e eles falaram, olha, o navio brasileiro na Antártica estava botando a bandeira do Brasil, quando passou, os franceses chegaram e tiraram a bandeira do Brasil e botaram a bandeira francesa, configurando a 11ª tentativa de invadir o território brasileiro. Se o Brasil não tem inimigos externos, se tivesse um, seriam os franceses. Entendeu? Pela cobiça. Tanto que eles fazem muita pressão contra a nossa política ambiental. Porque o Brasil é imensamente rico. Né? Então, tudo isso aqui nos mostra a importância de estar em Brasília, a integração que aconteceu a partir do surgimento dessa capital. O Brasil deixou de ser focado apenas nessa área aqui, ó, e passou a se preocupar com essa. Qual é o outro problema? Que não é tão problema assim. São 10 países de língua espanhola que fazem fronteira com o Brasil. Desde a Venezuela até o Uruguai. Fala espanhol. O único país que fala português é o Brasil. E é o maior deles. O mais rico deles. O mais cobiçado de todos. Então, tudo isso aí nos mostra a importância de pensar estrategicamente o Brasil e Brasília. Por que nós existimos? O que fez essa convergência, né, das suas famílias saírem do interior, de qualquer lugar, e vir para Brasília, realizar um projeto de vida. Então, é uma dádiva que a vida nos deu. Pode avançar mais um pouquinho, por favor. Então, aqui eu queria mostrar para vocês, ó, a estimativa de população em 2021. O Brasil não fez ainda o censo, né, uma série de questões. Então, agora que foi aprovado fazer o censo, a cada 10 anos o Brasil tem que fazer um censo, que é o levantamento da população brasileira, mas bem detalhadamente. Agora está sendo feito um que deve ficar pronto até o ano que vem. Mas nós éramos, em 2021, 213 milhões a população da região, né, por região. E Brasília está aqui, ó, com 3 milhões e 94 mil pessoas. É a terceira região mais populosa do Brasil, perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Tem mais gente aqui desse centro-oeste do que em Minas Gerais. E vai crescer mais. De Brasília até Goiânia são 172 quilômetros, da saída até a entrada. E se você for viajando com calma, olhando, você vai ver que está crescendo, estão integrando. Daqui a algum tempo vai ser igual São Paulo, a grande São Paulo. Nós temos aqui o entorno, com 29 municípios. Né? A capital é Brasília e foi crescendo, foi crescendo. Então, é o coração do Brasil se expandindo. Para vocês terem uma ideia, de Brasília até Uberlândia, dá 400 quilômetros. Uberlândia é a capital logística. De Uberlândia ao Rio, a Juiz de Fora, mais 400 quilômetros. Você chega rapidamente ao mar, por conta da indústria rodoviária, da indústria aeroviária. Né? Tudo isso aí vai fazer com que surjam muitas novas oportunidades de negócio para quem trabalha na área do turismo. Desde que as pessoas se capacitem e que deixem de ser operadores. Você pode fazer um trabalho operacional, mas você precisa analisar como é que aquela área que faz trabalho operacional vai ser substituída por um robô. E o que você pode fazer? Você vai entender de processos. Você vai ver o todo. Quando eu falei assim, será que a camareira vai ser substituída? Não sei como é que vão ser os quartos, as camas, né, as roupas de cama, não sei. A tecnologia pode mudar tudo, pode programar. Mas quem vai fazer o planejamento é quem conhece aquela atividade. Ela tem que saber falar, tem que saber o desenho daquela... Estou falando da camareira, mas pode ser os bares, o restaurante, o atendimento. Tudo isso aí vai ser transformado. Se vocês um dia forem a Las Vegas, ou Atlantic City, e ver os hotéis, são mega hotéis. Eu estive uma vez em Atlantic City, no Taj Mahal, e você pagava lá $75 a diária. Eles estão um pouco ligando para você entrar na diária. Eles querem que você vá para o cassino perder seu dinheiro. É o interesse deles. Então você paga tudo que você pode comer, all included, $6. Lagosta, camarão, não faz diferença, desde que você fique lá e vai gastar o dinheiro do cassino. E ao mesmo tempo, no ginásio, estava tendo o Campeonato Mundial de Fisiculturismo, no ginásio, dentro do hotel.
do outro lado no Campeonato Mundial de Kickboxing, e um show do Phil Collins, um grande artista americano, dentro do meu hotel, no mesmo local. Uma quantidade imensa, é tamanho de uma superquadra de Brasília, esse hotel. E tem uma quantidade imensa. E eles transformam em feiras, tem uma feira que começa de manhã, outra à noite, e roda 24 horas. Então, muito treinado, porque conhece processos e organização. Como é que você organiza um evento? Parece fácil, né? É muito difícil. Você quer fazer uma festinha na sua casa, fazer um jantar e convidar os amigos, fazer um churrasco no final de semana, olha a quantidade de serviço que você tem que fazer, de ação, de planejamento. Então, nós temos essa característica. Nós sabemos planejar, mas tem que usar essa inteligência para ampliar para a área de negócio, a partir da tecnologia e da comunicação. Ok? Então, isso aqui é para nós entendermos a importância do Distrito Federal. E dentro do Distrito Federal, aqui é o coração. Porque o coração vai ficar muito perto do cérebro, que é o Congresso e o Palácio. Fisicamente, a gente está muito próximo. Ok. E aqui, encerrando a minha fala, para vocês, esse hotel aqui, que eu coloquei no começo, o Juscelino estava sentado na varanda, lembra? Aqui ele está debruçado na varanda e olhando para o Planalto Central. Porque o hotel, para Brasília não tinha nada. Nada. Era só um traço. E aqui, esse casal aqui, chama-se José Paniagua e Maria Paniagua. Foram os fundadores desse hotel. Saí de Uberlândia, trouxe a família toda, ficaram aqui até hoje, e foram meus avós. Eu tinha 6 anos nessa época. E o Juscelino colocou aqui uma frase que é lapidar dele, que é o pensamento dele: deste Planalto Central, dessa solidão que em breve se transformará em cérebro das mais altas decisões nacionais, lanço os olhos mais uma vez sobre o amanhã de meu país e antevejo esta alvorada, com fé inquebrantável e uma confiança sem limites no seu grande destino. Nós somos o resultado desse sonho. Só que nós temos que dar um salto. Vamos continuar. Senão, o aventureiro lança a mão. É aquela música do Chico Buarque. A gente tem que aproveitar as oportunidades. O Brasil mudou radicalmente em 60 anos. Muito pouco tempo, 6 décadas. Mas nos próximos 30 anos ele vai mudar muito mais radicalmente. Quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão olhar para trás e vão falar: não é possível que as coisas eram daquele jeito. Como eu pensava, será que Brasília vai crescer realmente? E a gente andava no eixo, não tinha nada. Para estudar, você tinha que sentar no banquinho e ficar tendo aula, essas coisas, assim, sonhando com o futuro. Muita gente quis ir embora, mas cada um que sai, chega 10. Por quê? Aqui tem muito mais oportunidades do que em outros lugares. Porque aqui é o centro do poder. O centro do poder tem capacidade de atrair e também de expulsar. Estamos caminhando para um mundo de tecnologia, de criatividade, de inovação, na economia do conhecimento. O seu trabalho tem um valor inestimável, desde que ele se torne cada vez mais indispensável. Para isso, você precisa agregar valor e se capacitando, aprendendo a se relacionar, entendeu? E ver para onde as coisas tendem a ir. Você não vai conseguir saber para onde as coisas caminham se não olhar para frente, se não olhar para os lados, se não prestar atenção nas notícias. Mas tem que saber que notícias interessam, porque nós não temos muito tempo. Todo mundo só tem 24 horas por dia. E é essa que é a questão. Por que um é muito mais produtivo do que o outro? Porque um realiza mais do que o outro. Provavelmente porque tem um objetivo, está determinado. O Juscelino pode servir de exemplo. Ele era um médico, começou a vida muito pobre, se tornou, até hoje, admirado como o melhor presidente que o Brasil teve. Foi presidente 4 anos só. E fez uma obra que é inesquecível, secularmente. Brasília é admirado internacionalmente, mas trabalhando em equipe. Ele tinha um sonho, um projeto e a melhor equipe. Aí aconteceu. A gente tem que fazer parte de uma boa equipe. Com certeza, vocês fazem parte de uma boa equipe.
Tá? Então, encerrando, o meu e-mail é esse aqui, professortesta@gmail, quem quiser mandar e-mail, conversar comigo, terei o maior prazer em responder. E, finalmente, o último lá é o Brasil e o coração do Brasil. A bandeira do Brasil e a bandeira de Brasília. Né? Nós estamos no coração logístico do Brasil e no cérebro administrativo. Entre 214 milhões de brasileiros, só nós temos esse privilégio. Esse é um capital intelectual inestimável. Né? Valorizar a nossa história e agradecer a vida por nos ter dado a oportunidade de estar aqui, nesse momento, falando sobre o futuro. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma observação, uma pergunta, por favor. Eu fiquei impactada na hora que o senhor falou que tem um país aí que eles usam bastante gás, né? Ar-condicionado, por exemplo, a gás. Por que não a energia? Por que não é energia? Sim. E achei a gente não... Não. Por conta de tecnologia, você tem abastecimento de gás, o gás faz tudo, desde fogo até energia elétrica. Né? Sim, porque nesses países até o chuveiro é a gás. A gás. Você vai à Inglaterra, é tudo assim. Eles reciclam a água 6, 7 vezes, inclusive. Entendeu? Então é uma fonte de energia inestimável. Né? Mais do que energia. O Brasil que usa muito a energia elétrica, porque nós temos reservas de águas imensas. Né? E nos outros países não tem essa fartura. A energia é o grande problema. Então tem a guerra lá, usam energia nuclear. Aí os inimigos bombardeiam, fizeram primeiro aquela tragédia em Chernobyl, agora bombardearam uma nova usina. O efeito radioativo daquilo leva séculos para ser curado. O Japão também trabalha com energia nuclear. São determinados países. O Brasil fez projeto de energia nuclear e as 3 usinas de energia nuclear brasileira, que é Anga 1, 2, 3, está entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Imagina se numa guerra os caras bombardearam aquilo lá. É um problema muito sério. O Brasil tem uma capacidade imensa de produzir energia elétrica, eólica, biomassa, biocombustível e tem gás. Só para vocês terem uma ideia, volta naquele mapa do Brasil, por favor, lá. Aqui. Em 1982, eu sou antropólogo de formação. Eu estava aqui, ó, no coração da Amazônia, numa cidade chamada Carauari. E lá tem um posto avançado da Petrobras para extrair gás. 82. Na primeira eleição brasileira, depois que acabou o regime militar, eu estava lá, dia 15 de novembro de 82. Na base da Petrobras, e eu tinha que pegar um índiozinho que tinha sido picado de cobra e levou para poder ser acudido, levamos para um acampamento da Petrobras, onde tinha o alojamento, atendimento médico. E lá tinha já também uma empresa brasileira de aviação regional chamada Líder Táxi Aéreo, que nem existe mais. Que era do Banco Nacional, que também nem existe mais. Era um dos homens mais ricos do Brasil. Era o ex-governador mineiro chamado Magalhães Pinto. E o Brasil já explorava gás lá. Recentemente descobriram muito mais gás no Brasil, em Santos, no Piauí. O Brasil é a bola da vez para a economia internacional. Porque nós temos minério, biodiversidade, que é tudo que vai fazer de produtos dos 6 biomas que o Brasil tem, o bioma amazônico, o semiárido, a floresta atlântica, a caatinga, tudo isso gera riqueza. E o problema maior que nós vamos ter, o mundo vai ter, é energia e alimentação. Quando a gente fala energia e alimentação, você está envolvido com a saúde, medicamentos, essa coisa toda aí. Então, veja, o Brasil teve essa vocação, indústria rodoviária e usinas hidrelétricas. Outros países utilizaram o gás. O gás mineral, o gás do petróleo, essa coisa toda aí, para abastecer as suas empresas e a sua sociedade. Esse modelo está entrando em colapso. Não está vingando porque passou a ser econômico. Guerra. Né? Então, o Brasil, por enquanto, e eu acho que nunca vai ter só energia elétrica, de gás, aqui tem uma matriz de energia muito diversificada. Você vai em certas regiões de Pernambuco, você tem energia eólica fantástica. E aí tem uma outra coisa também que está surgindo, que é a energia solar. Teve um pensador brasileiro, eu fui aluno dele, chamado João Bautista Vidal. Ele escreveu uma obra-prima chamada Civilização Solidária dos Trópicos, mostrando que aquela linha do Equador seria, no século XXI, XXII,
muito poderosos por conta da energia solar. E se vocês olharem, você vai para o aeroporto aqui de Brasília, na saída do aeroporto já tem uma série de placas de energia solar. Lá no Lago Oeste já tem empresas fazendo a transformação de energia elétrica em energia solar, mudando a matriz. Né? Porque se o Brasil pegasse, por exemplo, só Itaipu e transformasse um décimo daquilo ali em energia solar, o Brasil não teria problema de energia. Por que não acontece? Ainda falta tecnologia, falta decisão política e tem muitos interesses. Porque quando você substitui uma tecnologia por outra, o novo ganha, mas o outro perde. E o que perde tem muito poder político. Então, muitas mudanças vêm, né? É igual o celular. Né? Quando veio o Elon Musk ao Brasil recentemente, é o homem mais rico do mundo hoje, ele veio dizendo o seguinte, ó, que o cara quer ajudar o Brasil, vou levar a internet para 19 mil escolas na Amazônia. O que ele queria? Ele queria simplesmente instalar o satélite dele na Amazônia e comprar o nióbio, porque ele vende carro elétrico. E o Brasil produz a melhor bateria de carro elétrico do mundo, com nióbio. Aí ele fez aquele discurso político para ajudar, né? Porque ele queria vender também o celular dele, que faz a conexão com energia. É uma bateria que não acaba. É o Starlink. Então, são interesses. E o cara vem, claro, né, eu vou ajudar vocês. Claro, vai ajudar muito, mas tem um preço, né? Então é isso. Obrigada pela resposta. Nada. Ok. Vamos agora ouvir a nossa querida professora Maria José. É uma especialista, né, no turismo, professora conceituada e que conhece Brasília profundamente. Vocês terão a oportunidade, sob ela como guia, mostrar determinadas áreas extremamente importantes para vocês crescerem profissionalmente. É muito importante que vocês conheçam a cidade onde moram. Brasília é muito grande, não é só o plano piloto. Marizé, está entregue. Cadê a sua música? Não, hoje não tem música. Ah. Não, já é bom dia.